Pessoal, página, também na página 117, exercício de A31. Aqui, ó, A31. Diz o seguinte: na figura, determina as intensidades das forças de tração nos fios. Os fios e as polias são ideais e não há atrito. São dados os pesos dos corpos A, B e C. O peso de A é de 30 newtons, o peso de B é de 20 e o peso de C é de 50 newtons. Adote G como 10 metros por segundo ao quadrado e considere seno de θ 0,8. Ok, né, pessoal? Então, ele quer a força de tração dos fios, tá? Então, vamos analisar bloco por bloco, tá, pessoal? Bloco por bloco, como a gente tinha, como eu tenho falado com vocês, tá bom? Então, bloco A, nós temos uma força puxando ele para cima, que é a força de tração de AB, tá? E ele não está no plano, ele está suspenso. Se eu tenho uma força tracionando ele para cima, eu tenho uma força puxando ele para baixo, que é a força peso, ok? Então, no bloco A, o sistema de equação, a equação vai ficar assim. Tração de AB menos a força peso de A é igual à minha força resultante. Tração de AB menos a força peso de A é de 30, igual a massa de A. Se a força peso é 30, a massa é 3, são 3 quilos, né? Porque a força peso é massa vezes gravidade. Se é 30, G está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, 30 dividido por 10 igual a massa. Corta por 10 embaixo dá 1, por 10 em cima dá 3, então a massa é igual a 3 quilos, ok? Então, 3A, tá? Vou apagar aqui. Então, essa é a equação 1. Essa questão é bem parecida com as outras questões que a gente fez até agora, sobre tração. Então, eu aconselho você pausar o vídeo novamente, tente resolver, depois confira o seu gabarito com a minha resolução, tá bom? Então, vamos lá. Eu espero que você tenha conseguido acertar. No bloco B, vai ficar assim, pessoal. Eu tenho a força. Se B está puxando A está exercendo uma resistência nesse puxão de B, ok? E assim também acontece com C. Então, vou chamar essa tração de AB também, porque B está puxando A, mas A está oferecendo uma resistência em B, pela lei de ação e reação, tá? Pela lei de Newton. Então, aqui eu chamei de tração de AB. Assim também, B está puxando C, correto? Mas C está oferecendo uma resistência em A. Vou chamar essa tração de BC, tá? Então, B está puxando C e C está puxando B, tá? Se B está em cima de um plano, eu tenho uma força normal, eu tenho uma força peso, puxando ele para baixo, tem uma força normal que joga esse cara para cima do plano, tá? Então, ambas se anulam
Então, a força que tá, as forças que estão atuando nesse corpo aqui, a equação que vai formar o sistema de equação, sistema não, que vai formar a equação é essa, ó. Tração de BC menos tração de AB igual à força resultante, ok? Tração de BC eu não sei qual é, tração de AB também eu não sei qual é, e a força resultante é massa vezes aceleração. B vale 20, então a massa de B, a força-peso de B é 20 newtons, então a massa de B são 2 kg, 2 vezes a aceleração. Ok? Bom, pessoal, no bloco B vai acontecer uma... Bloco B não, perdão, no bloco C, repare que no bloco C ele está num plano inclinado, pessoal, aqui ó, plano inclinado. Então, plano inclinado, lembra lá, ó, eu tenho a componente Pzão, que vai se decompor em dois tipos de força. A força Py e a força Px, tá? A força componente Py, ela tá se anulando com a força normal. Nossa, não, com a força normal, ok? Deixa eu fazer um PY aqui bonitinho, tá feio. A componente PY está se anulando aqui com a força normal, ok? Porque mesma intensidade, mas sentidos opostos. Quem é responsável por esse movimento aqui todo é a minha componente Px. Ela que é responsável por estar puxando toda tá tracionando esses dois blocos, o bloco A e o bloco B, ok? Então, a minha Px, o bloco B, ele está sobre uma força que, se B está puxando C, se C está puxando o bloco B está oferecendo uma resistência no bloco C. Que resistência é essa? É uma resistência tracionada, que eu vou chamar de tração DC, ok? Então, quem está sendo responsável pelo deslizamento do bloco A e do bloco B é a minha componente Px, tá? A minha componente Px. Então, a minha componente Px, quanto que vale a minha componente Px? Deixa eu botar aqui no bloco C aqui. A minha componente Px, a gente viu lá aqui, ó, no exercício passado. Px aqui, ó. P seno do ângulo vezes a componente, a hipotenusa P, Pzão, ok? Então, vou botar aqui, ó. P vezes seno do ângulo. A minha componente Px, quanto que é P? Mas P ele já deu, você nem calcular. Eu já ia calcular. 50. 50 vezes... Quanto que é o seno do ângulo? 0,80. 0,80 é 8 dividido por 10. Por 10 embaixo dá 1, por 10 em cima dá 5. 5 vezes 8. 5 vezes 8
vai dar 40. Então, a minha componente Px é 40 newtons, ok? Pessoal, vamos recapitular. Montei a equação do bloco A, montei a equação do bloco B, tá? E no bloco C, pessoal, o que eu fiz? Eu tive que fazer uma decomposição de forças, porque no bloco C, ele está num plano inclinado, tá? Então, a componente PY está se anulando para normal. Então, quem está responsável por puxar, tracionar todos esses blocos é a componente PX, tá? E PX é esse seno do ângulo. Só substituir. P ele já me deu, que é 50, e seno do ângulo também, que ele me deu, que é 0,8. Substituir aqui, minha componente PX deu 40 newtons. Tá, pessoal? Estou só recapitulando o que eu fiz. Confundiu? Tá confuso? Pausa o vídeo, volta, faz de novo, faz o exercício anterior a esse, para você poder tirar suas dúvidas aí, tá bom? Então, no sistema de equações, a equação desse bloco C aqui vai ficar assim, pessoal. Ó, como é que vai ficar? Deixa eu botar aqui. A minha PX menos a tração de ABC, correto? Tração de BC igual a minha força resultante. Então, PX menos a tração de BC igual a massa de C vezes a minha aceleração. Quanto que vale Px? 40. 40 menos a tração de BC igual a massa de C é 5 quilos, ok? Porque a força-peso de C é 50, então 5 quilos. Então, tá aí a equação 3, tá? Agora, vamos aqui substituir as 3 equações, tá bom? Vou pegar essa equação aqui e vou colocar aqui, tá? Para poder a gente ter espaço para resolver isso aqui. Então, tá aqui a equação número 3. Então, vamos unir as equações 1, 2 e 3 e vamos somar. Somando 1, 2 e 3, tá? Vai ficar assim. Tração de AB menos 30 igual a 3A. Tração de BC menos tração de AB igual a 2A, que é a equação 2. E a equação 3 é 40 menos T de BC igual a 5A. Passar aqui, vamos somar. Então, vamos cortar quem a gente tem que cortar, tá bom, pessoal? Então, mais tração de AB menos tração de AB, eu posso mandar embora. Mais tração de BC com menos tração de BC, também posso mandar embora. Quem ficou para brincadeira, pessoal? 40 menos 30 igual 5 mais 2, 7. 7 com mais 3, 10. 10A. Ok? 40 menos 30, 10 igual a 10. Vou faltar o aqui. A é igual a 10 dividido por 10, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do sistema todo é esse aqui. Ok? Então, pessoal, ele quer o quê? Ele quer a tração de AB e a tração de BC. Ok? Então, só escolho aqui as equações, substituir e eu já acho todo mundo. Tá? Vou substituir 1 para achar de AB. Tá? Então, substituindo para achar a tração, vou fazer de preto. Para achar a tração, então vai ficar tração de AB, vou botar aqui, tá? Menos 30 igual a 3 vezes A.
Anel 1, então 3 vezes 1. Tração de AB é igual a esse 30. Ele está negativo, eu jogo para lá, ele vai positivo. Então, a tração de AB vai ser 30 mais 3, porque 3 vezes 1 é 3. Tração de AB é igual a 33 newtons. Ok? Então, a tração de AB é 33 newtons, que é essa tração aqui, tá? Agora, vamos achar essa aqui, essa tração aqui. Então, eu vou pegar essa do meio aqui, essa questão 2. Questão 1. Então, essa tração aqui é 33 newtons. Então, agora eu vou calcular para saber esse valor dessa tração aqui, tração BC, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mudar de cor, tá de vermelho, então, vou botar aqui, ó. T de BC menos T de AB igual a 2 vezes A. T de BC eu não sei, mas T de AB é quanto? 33. E A também eu sei quem é 1. Então, tração de BC igual. Esse 33 está negativo, ele vai para o outro lado da igualdade positivo. Então, 33 mais 2, porque 2 vezes 1 é 2. São 2. Então, 33 mais 2, 35 newtons. Então, achamos os valores da tração, o valor da tração, né? A tração de AB, que é essa tração aqui, é de 33 newtons e essa tração de BC é de 35 newtons, ok? Então, só para exercitar, pega esse valor aqui e joga aqui, ó. Tem que achar menos tração de BC, tá? Então, tá aí, pessoal, a resolução dessa questão. Bem tranquila de fazer, bem tranquila de resolver. Pessoal, página 119. Exercício de V31. Tá aqui. Diz o seguinte: 2 corpos com pesos de 1 newton e 3 newtons são suspensos, conforme a figura ao lado. Os fios são ideais. As trações T1 e T2 são, respectivamente, em newtons. Então, ele quer saber os valores da tração, correto? Também tranquilo isso aqui, hein? Então, deixa eu desenhar esse bloco aqui. Pra gente, vou desenhar os blocos aqui. Então, pessoal, os blocos estão aqui desenhados. Não reparem, tá, pessoal? O desenho ficou meio torto aí, mas dá pra gente entender, tá? Vamos analisar o sistema de forças que atua nesse bloco, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui o fio tracionando esse bloco A aqui. Vou chamar de bloco A, bloco B. Esse primeiro bloco aqui, puxando ele para cima, que eu vou chamar de tração. E eu tenho um fio puxando ele para baixo, que é a tração, aqui ele chama de tração 1 e aqui é a tração 2, tá? Além dessa tração puxando ele para baixo, tem uma outra força que puxa ele para baixo também, que é a força peso, tá, pessoal? Ele tem a força de tração puxando ele e ele tem a força peso também puxando ele para baixo, tá? Vou botar aqui mais pertinho. Agora vamos analisar o bloco B. Aqui é o bloco A, agora vamos analisar o bloco B. O bloco B tem uma força de tração puxando ele para cima, que também é a tração, vou chamar de tração
deixa eu botar de azul, tração 2, tá? Que é a ação e reação dessa tração aqui de cima aqui, tá? Ação e reação. E a gente tem uma força puxando ele para baixo, que é a força-peso do bloco B, tá? Aqui é a força-peso do bloco A e a força-peso do bloco B. Então, vamos fazer o sistema de equações do bloco A. Então, no bloco A, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Deixa eu botar de preto. Bloco A. Bloco A. Vai ficar assim. Tração 1 igual a força-peso em A mais a tração 2. Ok? Então, essas duas forças aqui se ajudando, né? Somando, vamos dizer assim. E o bloco B, deixa eu trocar de caneta. E no bloco B, nós temos a tração 2 fazendo oposição à força peso de 2, ok? Então, aqui no bloco B, a gente só tem a tração puxando para cima e a força peso puxando para baixo, tá? Por que não caiu ainda? Não caiu ainda porque elas estão em equilíbrio. Se não tivesse em equilíbrio, ou ela entraria para dentro do teto, né, aqui para cima, ou ela arrebentaria esse fio e cairia. Começaria a cair queda livre, tá? Então, pessoal, tá aí. Agora vamos unir, né? Unindo, ele quer a força de tração, então unindo, somando, vamos somar. Somando equação 1 com a equação 2. 1 com 2. Então, isso vai ficar assim, pessoal. Deixa eu botar de preto. Tração em 1 é igual força-peso de A mais tração em 2. Tração 2 é igual força-peso de 2, não, de B. Força-peso de B. Ok? Traço uma linha. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a cortar. Esse T2 aqui eu posso cortar com essa T2, ok? Vai embora. Quem é que sobra? Sobra quem? T1 igual força-peso de A mais, aqui é uma soma, força-peso de B. T1 vai ser, quanto que vale a força-peso de A? A é 1, tá? A é esse cara aqui. A, deixa eu botar aqui. A, B. Então, força-peso de A vale 1. E a força-peso de B vale 3 newtons. Então, a tração em 1 vai ser 3 mais 1, 4 newtons. Ok? Então, achei aí a tração em 1. Então, já elimino. Já achei a resposta, que é a letra A. Aqui, ó. Tração em 1, 4 newtons. Mas vamos ver se a tração em 2 vai dar 3 newtons. Vamos ver? Aqui, ó, pessoal, ó. O bloco B, a tração em 2 é igual ao peso de B. Peso de 2. E quanto que vale o peso de 2? 3 newtons. Então, se a tração em 2 é igual ao peso de 2, o peso B, que é igual ao peso de 2, que eu chamei peso 2 de 2, né? Vou botar aqui para vocês não se confundirem. Que é igual a 3 newtons. Tá aqui, ó, ele deu. Então, T2 vale 3 newtons. Então, realmente, T1
4 newtons e T2, 3 newtons é a alternativa A, tá? Bem tranquila essa questão, pessoal. Tranquila de se fazer, tá bom? Pessoal, última questão dessa série de exercícios sobre o princípio da dinâmica, tá? A gente falou sobre plano inclinado, interação entre blocos, força de tração, problemas no elevador, tá? E máquina de ar fluido, que é esse exercício que nós vamos fazer aqui agora, tá? Então, vamos começar a resolver essa questão, tá bom, pessoal? Então, essa questão fica lá na página 119, tá? Exercício de V32. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. O exercício aqui. Lá diz o seguinte. Na figura ao lado, os fios e as polias são de massas desprezíveis, ou seja, um fio ideal. O corpo A tem peso de 100 newtons. Determine as intensidades das forças de tração T1, T2 e T3, supondo um sistema em equilíbrio. Então, aqui a gente tem 100 newtons e ele quer essa tração aqui dessas forças aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui no bloco A, que esse bloco, esse corpo, ele está submetido a duas forças. A primeira força é a força de tração, eu vou chamar de tração T. E a segunda força é a força peso, correto? Então, se ele está em equilíbrio, porque diz aqui, ó, o sistema está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, T é igual a P, ok? E ele diz que a força-peso de A do bloco é 100 newtons. Então, se T é igual a P, então P vale 100 newtons também, ok? No bloco A. Tá? Agora a gente vai analisar essa segunda situação aqui. Eu vou desenhar aqui as polias, porque eu quero escrever nelas aqui. E aqui está bem pequeno, e eu estou preocupada com vocês se perderem, tá? Então aqui eu desenhei, pessoal, não tá lá aquela maravilha, tá? Mas só para tirar um pouco, abrir mais um espaço aqui para a gente poder estar escrevendo o sistema de equações, tá? Então aqui eu tenho a minha tração em T1, aqui eu tenho a minha T2 e aqui eu tenho a minha T3 e aqui eu tenho a minha T, ok? Então, pessoal, na tração 1, eu tenho na tração, na T, eu tenho aqui um fio sustentando o bloco e eu tenho um mesmo fio que passa aqui pela polia sustentando esse bloco aqui em equilíbrio. Então, se aqui é T3, aqui também, pessoal, vai ser T3. Ok? Vou colocar de vermelho. Tá, deixa assim. Aqui é T3. Ok? Então, essa equação aqui, ela vai ficar T igual, porque esse cara aqui puxa para baixo e esses dois puxam para cima. Então, T igual 2 vezes T3, porque esses dois aqui são iguais. Então, T3 mais T3, tá?
Vamos analisar esse T2 aqui. T2 eu vou mudar até de cor. Pronto, botei aqui. É a mesma questão, pessoal. Eu tenho T3 puxando para trás, para fora, para baixo. Eu tenho T3 puxando. T2 é a mesma situação de T3. Eu tenho T3 puxando para baixo e tenho T2 dividido entre duas forças, entre dois vetores, puxando para cima. Então, vai ser assim, ó. Esse aqui vai ser T2, opa, vai ser, esse aqui vai ser T3, vai ser T2 mais T2. Aqui também é T2, tá? Então, T, o sistema de equação de T, dessa primeira polia aqui, chama aqui, ó, polia, essa primeira. Então, T dessa primeira polia aqui vai ser T igual T3 mais T3, ou 2T3. Nessa polia aqui T3, nessa corda aqui, eu tenho T3 igual 2T2. 2T2 está fazendo oposição à minha T3, tá? T2 mais T2 ou 2T2, também é a mesma coisa, tá? Vou botar 2T2 para ficar pronto. Ok? E T1, pessoal? T1 é a mesmíssima coisa, pessoal. Não muda nada. Como é que vai ficar T1? Deixa eu botar de uma outra cor. Deixa eu apagar isso aqui. T1 vai ser o que, pessoal? Eu tenho T2 puxando para baixo e tenho T1 de um lado puxando para cima e tenho T1 de um lado puxando para o outro lado. Então, puxar a seta aqui. Aqui vai ficar T2. Ó, T2 vai ser igual a 2T1. Então, tá aí o sistema de equações. Agora é só substituir, pessoal. Bem tranquilo. Então, na equação aqui eu vou chamar de 1, aqui eu vou chamar de 2, aqui eu vou chamar de 3. Tá? Então, vou tentar fazer aqui no cantinho. Fazer tudo de preto. Tá bom? Na equação 1, vai ficar assim, ó. T é igual a 2T3. T não vale 100? Então, 100 é igual a 2T3. Tá? T3 vai ser 100 dividido por 2. Meu T3 é 50 newtons. Tá? Então, T3 é 50 newtons. Já achei a de T3. Na equação 2, quem eu tenho, pessoal? T3 igual a 2T2. T3 na 50, pessoal, é igual a 2T2. T2 vai ser 50 dividido por 2. Então, T2 vai ser o que, pessoal? 25. Ok? T2 é 25. Então, vocês já deduziram T3, né? T3 é tranquilo, né? Então, na equação 3, eu tenho o que, pessoal? T2 igual a 2T1. T2 é 25, correto? Igual a 2T1. T1 é igual a 25 dividido por 2. T1 vai ser 12,5 newtons. Esqueci de botar um newton aqui. Então, tá aqui. Então, pessoal, nós temos T1, que é 12,5 newtons.
eu tenho T2, que é 25 newtons, eu tenho o meu T3, que vai valer 50 newtons. Então tá aí a resposta dessa questão. Uma questão assim, bem tranquila de se fazer. Com ela a gente encerra aí essa série de exercícios sobre o princípio da dinâmica. Próxima matéria, força de tração. Então te encontro lá no próximo vídeo. Um grande abraço, fica com Deus.